Oi pessoal, tudo bem? Então vamos começar agora nossa aula sobre as estrelas. A gente fez várias aulas, tivemos várias aulas sobre o sistema solar, né, os planetas do sistema solar, o Sol, os corpos do sistema solar em geral. Agora nós vamos ter 4 aulas, começando agora, indo até a aula 18, sobre o universo. A gente vai falar sobre as estrelas, o lugar onde a gente vive no universo, o conjunto de estrelas vizinhas a gente, que é a Via Láctea, que é uma galáxia, a nossa galáxia. Depois da Via Láctea a gente vai falar das galáxias vizinhas da Via Láctea, que será a aula 17. E na aula 18 a gente vai falar do universo como um todo, mas assim, são toques, né, introduções bem rápidas, porque o objetivo desse curso não é se aprofundar muito, né? Quem tiver interesse no curso de Astrofísica Geral, aí, assim, esses temas são todos bastante aprofundados. Mas esse vai ser uma aula rápida para cada tema. Então hoje a gente vai ver algumas noções bem básicas sobre estrelas, tá bom? A primeira característica que a gente precisa saber das estrelas, uma das coisas mais importantes, talvez mais chamativas das estrelas, é a grande diferença de tamanho das estrelas. Elas mudam muito de tamanho entre si, tá? Então a gente tem estrelas que são bem pequenininhas até estrelas que são milhões de vezes maiores. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que não são imagens de verdade, né? São construções gráficas só, né? Mas que mostra a proporção do tamanho de vários objetos, começando com alguns objetos do sistema solar, para você ter uma certa noção do quanto vai aumentando, né? E indo para estrelas cada vez maiores. Então aqui tem só uma imagem desse vídeo, é uma comparação, por exemplo, de uma estrela, essa amarelinha, que talvez você não consiga nem ver aí, essa amarelinha aqui no canto é o Sol, mas o vídeo vai mostrar elas aumentando de tamanho, para você ver o quão drástico varia de tamanho as estrelas, tá? Vou mostrar o vídeo para você. Então a gente viu esse vídeo, né, mostrando como as estrelas variam absurdamente de tamanho, milhares de vezes de tamanho, milhões de vezes de tamanho, de uma para outra, né? O vídeo terminou com o que seria talvez o horizonte de eventos de um buraco negro, não é propriamente uma estrela, mas para você ter uma noção, né? Então essa é uma das características, como eu falei, mais importantes das estrelas, que elas variam muito de tamanho. Os planetas no sistema solar, como a gente viu, né, já variam bastante de tamanho. Você pega, por exemplo, compara Mercúrio com Júpiter, a diferença é enorme, né? Mas não é tão grande quanto a variação de tamanho entre as estrelas. Os planetas variam centenas de vezes de tamanho entre eles, mas as estrelas variam milhares de vezes de tamanho entre elas, tá? Então, a variação entre as estrelas é muito mais grande do que a variação de tamanho entre os planetas. Outra característica bastante importante e fácil, essa mais fácil da gente perceber, é a mudança de cor das estrelas. O tamanho a gente não percebe. Quando você olha uma estrela no céu e você tem a impressão dela ser maior do que a outra, na verdade o que você está percebendo é a mudança de brilho das estrelas. Como elas estão muito distantes da gente, a gente não é capaz de perceber a diferença de tamanho entre as estrelas que a gente observa no céu, com exceção do Sol, é claro, que está perto, né? Mas as outras estrelas, o que a gente observa é só a mudança de brilho.
Essa daqui é uma fotografia de um chamado aglomerado globular, aglomerado de estrelas. É uma região no céu, no espaço, que tem milhares de estrelas e todas elas estão ligadas gravitacionalmente. Então, uma orbita a outra. Tem milhares de estrelas, então a órbita é bastante complicada, né? Forma um aglomerado estelar, esse daqui chama-se M67, é um aglomerado relativamente famoso. A gente percebe, olhando para esse aglomerado, duas coisas importantes. Primeiro que eu quero chamar agora a atenção é a mudança de cor, né? Então a gente vê que tem umas estrelinhas aqui que são bem amarelinhas, outras estrelas são bastante azuis, algumas estrelas são esbranquiçadas, algumas pessoas com um pouquinho de esforço conseguem talvez ver uma ou outra estrela mais puxando para um verde, alguma coisa assim, tá? Então as estrelas estão variando de cor aqui. E outra coisa é que elas mudam de brilho. Como eu estava falando para você, a impressão que a gente tem olhando essa imagem é que umas estrelas são maiores do que outras. Se eu pego essa daqui, uma estrela, né, na verdade nem faz parte do aglomerado, está mais perto da gente essa daqui, mas parece grandona, comparada com umas estrelinhas aqui que são só uns pontinhos, né, super minúsculas, parece que elas mudam de tamanho, mas não mudam de tamanho. Nessa imagem, essas estrelas estão muito distantes. O que acontece é o seguinte: quando a gente vai fazer a fotografia, a gente pega o telescópio, aponta para o objeto, ele fica coletando luz. Então, fica caindo luz, caindo luz, caindo luz. No detector do que a gente conecta no telescópio, né, que a gente chama de CCD, no CCD, essa luz que cai, ela vai acumulando. Então, vai acontecendo que as estrelas mais brilhantes vão acumulando partículas de luz e tem um montão de partículas de luz. Forma um objeto, né, forma uma imagem que parece um objeto grandão. Nas estrelinhas são bem fraquinhas, caiu poucas partículas de luz, então vai acumulando poucas. Então a imagem dá a impressão de ser pequena. Mas como eu disse, o tamanho físico das estrelas não pode ser inferido só de olhar, assim, só de olho nessa imagem. A gente precisa fazer uma análise, tá? O que a gente pode perceber nessa imagem, com certeza, comparar, é a diferença de brilho das estrelas e a diferença de cor. Como essas estrelas desse aglomerado, elas estão todas conectadas gravitacionalmente umas às outras, elas estão numa mesma região do espaço, então elas estão todas elas estão aproximadamente à mesma distância da gente. Por isso, o que a gente percebe aqui, olhando as estrelas, é que as mais brilhantes realmente são mais brilhantes, no sentido de que emitem mais luz mesmo. Não é só porque estão mais perto da gente, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Não, elas são mais brilhantes mesmo. E as mais fraquinhas são mesmo mais fraquinhas. Elas são estrelas que emitem bem menos luz. E tem essa diferença de cor entre as estrelas, tá? Então, as estrelas mudam de cor, de tamanho e de brilho em relação a gente. O que causa a mudança de cor nas estrelas? A cor de um objeto tem dois casos que a gente pode usar para explicar a cor de um objeto, né? Porque de onde que vem a cor de um objeto, tá? Dois casos mais comuns que a gente encontra na física. O primeiro caso é o caso da reflexão. Ou seja, você está olhando para mim aqui, né? Eu estou com uma camisa mais ou menos azul, acinzentada. Então, a luz da lâmpada, ela bate na minha camisa e volta para você. Só que quando a luz da lâmpada bateu na minha camisa, uma parte dessa luz, algumas cores dessa luz, foram absorvidas pela minha camisa. Outras não. Foram refletidas para a câmera e você está vendo. Né? Se você pega, por exemplo, a minha pele, tem um outro tom, não é o mesmo tom da minha camisa. Significa que a luz da lâmpada bateu na minha pele, outras cores foram absorvidas pela minha pele e outras foram refletidas, diferentes das da camisa. Então, na reflexão, a gente tem a luz que tem várias cores, ela bate, né, num objeto, algumas cores são absorvidas e outras são refletidas. É isso que determina, então, a cor do objeto na reflexão. Por exemplo, as plantas, normalmente, né, são verdes, porque refletem a luz verde e absorvem as outras. Então elas refletem o verde, mas estão absorvendo o azul, estão absorvendo o vermelho, por exemplo. Nós vemos elas verdes porque estão refletindo a cor verde. Esse é um caso. É o caso mais comum. No nosso dia a dia, né, a maioria absoluta dos objetos que a gente vai olhar, a cor deles depende da composição química deles, que define que cores da luz vão ser absorvidas e que cores da luz vão ser refletidas. Mas existe um outro caso muito comum também, não são só esses dois casos, mas um outro caso muito comum, que é o caso dos objetos que estão quentes.
No caso de objetos que são quentes, a cor que a gente vê desses objetos depende da temperatura do objeto, porque a cor ela é emitida pelo objeto. O próprio objeto emitiu essa luz que você está vendo. Não é uma reflexão. O objeto tem luz própria. E essa luz própria é proveniente da sua temperatura. Então aqui eu tenho uma foto, por exemplo, da lava. Dá para a gente ver bem direitinho esse fenômeno aqui. Não sei se você vai conseguir ver direito no vídeo, senão se você pegar o PDF depois do slide você consegue reparar. Mas aqui a gente tem uma erupção vulcânica, né? Então essa lava está saindo super quente lá da Terra, né? Do manto ali, né? Terrestre. A gente tem aqui do lado rocha, que já esfriou, a lava já esfriou, já formou rocha, e ela é um marrom escuro, um marrom avermelhado escuro. Tá? Perto dela a gente vai ver pedaços da lava que são bastante brilhantes, um amarelo bastante vivo, e depois um vermelho, que é um vermelho mais escuro. E outros tons de vermelho cada vez mais escuros. Né? A gente consegue perceber bastante variação de cor. Essa variação de cor está intimamente relacionada com a temperatura da lava. É que nessa região ela já esfriou e já tem uma crosta de rocha mais fria em cima. Aqui também, se você olhar em detalhe essa imagem, depois você vai perceber que dá para notar uma crosta mais fria em cima. Aqui é a lava quente ainda, lá de dentro, né, que está saindo. Tá? O objeto, quando ele é esquentado, a gente aquece ele emite luz. Na verdade, todos os objetos que têm uma certa temperatura vão emitir luz, tá? Mas a gente não consegue ver qualquer tipo de luz, a gente não vai estudar luz em profundidade nesse curso, mas a gente só consegue ver luz que a gente chama visível. Existem comprimentos de onda de luz que não são, alguns tipos de luz que não são visíveis, por exemplo, infravermelho, ultravioleta, raio-x, rádio, micro-ondas, são ondas de luz, né, que não são visíveis. A gente não são visíveis porque os nossos olhos não são capazes de detectar, mas instrumentos de medição, por exemplo, detectam. Né? Uma chapa de raio-x, por exemplo, a gente consegue detectar, colocar na chapa, absorver aquela luz de raio-x, mas os nossos olhos não, passa direto por eles, né? A gente não absorve isso. A gente só absorve com algumas cores, alguns comprimentos que a gente na física chama de comprimentos de onda da luz. Tá? Algumas dessas cores que formam o que a gente conhece de cores. Né? Alguns animais até observam algumas cores a mais. Pois bem, quando eu pego um objeto e vou esquentando, ele vai emitindo luz. Se eu esquento bastante esse objeto, ele vai emitindo mais luz. E vai emitindo luz em cores cada vez mais energéticas, digamos assim. Então, se eu pego uma mesa, por exemplo, essa televisão que está fria aqui, né? Ela está emitindo, né? Essa parte de plástico aqui está fria. Ela está emitindo luz, um comprimento de onda, né? Uma cor bem pouco energética que os nossos olhos não detectam. Infravermelho, por exemplo. Se você me filmasse com uma câmera infravermelho, estaria me vendo emitindo infravermelho. Quando a gente aquece mais, os objetos começam a emitir luz em cores, né, cada vez mais energéticas. Primeiro emitem no vermelho, depois do vermelho vão indo para outras cores, né, amarelo, verde, até chegar no azul, etc. Então vão emitindo cores cada vez mais energéticas. E isso tem tudo a ver com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia para emitir luz em cores mais energéticas, comprimentos de onda ou frequência também mais energética, assim que a gente fala na física. A gente não vai aprofundar nisso nos termos físicos, mas eu quero que você entenda o conceito. Quanto maior a temperatura de um objeto, mais energética é a luz que ele consegue emitir, portanto, mais energéticas são também as cores. Pois bem, as estrelas geram a própria energia, você viu isso na aula sobre o Sol. Tem fusão nuclear no interior do Sol, né? Os núcleos dos átomos de hidrogênio se fundem, formando um núcleo de átomo de hélio, e nesse processo de fusão libera energia que acaba saindo pelas camadas externas do Sol, mas antes de sair aquece toda a estrela. Isso acontece em todas as estrelas que a gente diz que estão na fase adulta, né? Então, nesse processo, as estrelas aquecem e emitem luz própria. Nesse processo, elas geram a própria luz, a luz aquece essas estrelas e aquecendo essas camadas, elas passam a brilhar emitindo luz própria. Agora, o quanto que a estrela vai aquecer vai depender desse processo de fusão lá no seu núcleo, que daqui a pouquinho eu já vou explicar como é que funciona para as outras estrelas que não o Sol.
tá? Mas então, imagina uma estrela, ela aqueceu, ela tem uma certa temperatura, vai emitir luz com uma certa cor. É isso que explica a diferença de cor das estrelas. Estrelas mais quentes vão emitir um amarelo bastante claro, esbranquiçado, vivo, né? Estrelas mais frias vão emitir um vermelho, né? Um vermelho mais escuro, etc. Tá? Então, cada temperatura tem uma cor de estrelas. Aqui eu procurei montar um quadro bastante preciso sobre as cores das estrelas. Você tem que tomar cuidado, porque se você pesquisa na internet a cor das estrelas, você vai ver um monte de imagens que não são muito fiéis às cores verdadeiras que as estrelas têm para uma dada temperatura. Eu procurei associar as cores mais perfeitamente possível a uma dada temperatura de estrela. E montei esse quadro aqui para você. Então, uma estrela que tenha 50.000 graus Celsius na sua temperatura, isso é muito para uma estrela, tá? 50, mas tem estrelas assim. 50.000 graus Celsius na sua temperatura vai ter um vermelho como esse, vermelho, estou daltônico hoje, um azul dessa maneira aqui. À medida que vai esfriando de 50.000 para 11.500 Kelvin, 7.000, 6.000 Kelvin, é mais ou menos a temperatura do nosso Sol, a gente vai vendo as estrelas vão ficando cada vez com cores mais amareladas, né? Então a estrela vai amarelando, 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 vai tendo aproximando até de um vermelho, tá bom? Então a gente tem essas cores aqui aproximadamente para as estrelas. As cores estão diretamente associadas às temperaturas das estrelas. Então, quanto mais quente uma estrela, mais próximo do azul ela está emitindo. Quanto mais fria, mais próximo do vermelho, do amarelo, essa estrela vai emitir. Você já pode ver que o Sol não é uma estrela super quente, né? O Sol é uma estrela meio fria. Então, quando a gente pega uma imagem de um aglomerado como esse aqui, o M67, o que você está vendo aqui entre essa estrela amarelinha e essa estrela azul é uma diferença de temperatura. Essa estrela amarela, com certeza, é bem mais fria do que a estrelinha azul. Os astrônomos conseguem medir com precisão essas cores. A gente usa telescópios, né, e vários filtros nesses telescópios para medir essas cores com bastante precisão e determinar essa temperatura através da cor da estrela, que a gente chama de temperatura fotométrica da estrela, através da luz, foto, né? Medida da luz. Foto é luz, métrica medida. Temperatura é a partir da medida da luz, fotométrica da luz, tá? Da estrela. Então os astrônomos conseguem, os astrofísicos conseguem medir bem a temperatura de objetos assim. Na verdade, não são só os astrofísicos. Na física, se mede temperatura de objetos sem encostar nele dessa maneira. A gente mede a luz que o objeto está emitindo. Pelo tipo de luz que ele está emitindo, a gente sabe a temperatura dele. Tem inclusive instrumentos de medida, uma espécie de pistolinha que você aponta para um objeto e ela mede a luz que o objeto está emitindo e dá a temperatura desse objeto, tá? Isso é algo bastante comum aí na física. E os astrônomos usam isso há muito tempo. Agora, como eu falava para você, as estrelas variam muito de tamanho e de temperatura também, né? A temperatura e, portanto, de cor, e variam também bastante de brilho. Brilho, na realidade, é a grandeza que mais varia nas estrelas. O brilho está associado a muitas coisas na estrela, mas principalmente, não só isso, tá? Mas principalmente ao tamanho da estrela. Isso é fácil de entender. Nessa imagem aqui, nessa ilustração, eu coloquei uma estrela bem grandona e uma estrela bem pequenininha. Tá? Não vamos entrar ainda na discussão de por que elas têm tamanhos diferentes. Mas uma estrela bem grandona e uma estrela bem pequenininha. O que a gente percebe é que se cada regiãozinha da estrela é uma região que está emitindo luz, então essa estrela equivale a um monte de regiõezinhas emitindo luz, o que eu aqui representei como lâmpadas. Então essa estrela equivaleria, né, se eu pegasse cada pedacinho e colocasse na lâmpada, a várias lâmpadas emitindo luz. Essa estrela pequenininha equivaleria a poucas lâmpadas emitindo luz. Então, o tamanho da estrela determina a superfície, quanto de superfície que ela vai ter. E o quanto de superfície ela tem determina quanto brilho ela tem, porque determina quantas fontes emissoras, digamos assim, né? Quantas lâmpadas caberiam ali na superfície, né? Eu poderia distribuir sobre a superfície daquela estrela para emitir luz para mim. Então, o brilho de uma estrela está muito associado, embora, como eu disse, não exclusivamente, mas está muito associado ao tamanho da estrela.
O brilho também está associado à temperatura da estrela, claro. Porque a temperatura mais alta não muda só a cor da estrela. A temperatura mais alta significa que ela emite muito mais energia também. Ela está emitindo mais energia. Então, estrelas que têm temperaturas altas e tamanhos grandes vão ter um brilho muito grande. Agora, eu posso ter estrelas com temperaturas baixas na superfície que têm um brilho altíssimo. Essas estrelas são chamadas de supergigantes vermelhas. As supergigantes vermelhas são estrelas, como o nome diz, supergigantes, ou seja, muito maiores que o normal para uma estrela, mas que têm uma cor avermelhada. Se tem cor avermelhada, são frias. Se são frias e têm um tamanho enorme, significa que emitem bastante luz vermelha. Tá? Então, o brilho está associado principalmente a essas duas coisas, tamanho da estrela e temperatura. Mas o tamanho é alguma coisa crítica. A gente tem estrelas muito grandes que são muito brilhantes e nós temos estrelas muito grandes que são muito brilhantes e são super frias, como as supergigantes vermelhas. E por outro lado, nós temos estrelas que são super pequenininhas, super quentes e têm um brilho baixíssimo. Por exemplo, as chamadas anãs brancas. As anãs brancas são estrelas do tamanho da Terra, aproximadamente, né? Então, super pequenas. Imagina, a Terra tem um diâmetro 100 vezes menor que o Sol. A gente viu na aula sobre o sistema solar, né? A Terra tem um diâmetro 100 vezes menor que o Sol. A anã branca, então, se ela tem o tamanho da Terra, ela é 100 vezes menor que o Sol. A temperatura de uma anã branca é muito maior, normalmente, do que a temperatura do Sol. Pode ser 2, 3, 5, 10 vezes maior do que a temperatura do Sol, até mais. Só que ela brilha muito menos que o Sol porque ela tem uma superfície bem pequenininha, tá? Então a anã branca ela é branquinha, mas é super pequena. E, portanto, tem um brilho baixo, né, comparado com uma estrela que pode ter uma superfície gigantesca, embora seja fria. Então, as estrelas têm essas características que variam bastante entre elas, não se perca. O tamanho varia bastante entre as estrelas, o brilho varia bastante entre as estrelas, as cores variam bastante e as temperaturas. Todas elas são parâmetros, assim, são números que cada estrela vai ter a sua característica. Tá? Antes de eu falar Não, desculpa. Vamos falar aqui, sim. Eu tinha pensado uma coisa, mas daqui a pouquinho eu falo. Agora, o brilho de uma estrela, ele depende também... O brilho que a gente vai medir da estrela vai depender da distância que a gente está da estrela. Por isso a gente fala em dois tipos de brilho. A gente fala em luminosidade absoluta da estrela e luminosidade aparente. Ou, em termos mais astronômicos, magnitude absoluta e magnitude aparente. Porque os astrofísicos não usam muito a luminosidade da estrela. Eles usam outro número que está relacionado com a luminosidade, mas não é a luminosidade em si, chamado magnitude, que é o brilho que a gente consegue ver da estrela. Tá? Então, o brilho absoluto, ou magnitude absoluta da estrela, para usar um nome mais astronômico, né, astrofísico, magnitude absoluta da estrela é a medida de brilho que a estrela emite, né, em absoluto, ou seja, independente da distância. Na verdade, a gente faz um cálculo para uma distância padrão lá, mas não quero entrar nesses aspectos de cálculo com vocês. Pensa numa magnitude que não depende da distância que eu estou olhando para a estrela. É como se eu tivesse todas as estrelas à mesma distância e fosse comparar o brilho de igual para igual, porque todas estão à mesma distância de mim. Agora, se eu pego uma estrelinha que tem uma certa magnitude, né, e levo ela para bem longe, ou ela está muito longe, então quando eu vou medir lá com o meu telescópio, eu vou ver essa estrela bem mais fraca do que ela é na realidade. Você pode imaginar isso aqui na Terra, não precisa de uma estrela para imaginar isso, né? Pensa numa lâmpada. Se eu pego uma lâmpada e seguro ela na minha cara, essa lâmpada vai brilhar um monte para mim, porque está aqui na minha cara, né? Agora, se eu pego essa lâmpada e coloco lá a 100 metros de distância, dependendo da potência dessa lâmpada, vai ser um pontinho lá, um vagalume, né? Se eu boto lá longe. Então não interfere muita coisa. Não vai brilhar muita coisa. O brilho, portanto, de um objeto depende do quanto ele emite de verdade, intrinsecamente a gente fala de luz, e também depende da distância que esse objeto está até a gente. Nessa ilustração aqui eu coloquei duas estrelas que têm, né,
mesmo brilho, mesmo tamanho e tal, mas estão distâncias diferentes do astrofísico, né? Ali do menino. Então, ele vai ver essa daqui brilhando bem mais do que a outra que está distante dele, naturalmente. Bom, então a gente, quando fala de brilho, precisa tomar um cuidado. A gente precisa saber se é o brilho absoluto, magnitude absoluta, ou se é um brilho relativo. Ele está mais longe, né? Magnitude relativa da estrela. Bom? Agora, para dar ordem nesse caos, eu preciso falar da massa. Era aqui que eu queria vir antes, mas eu achei melhor falar do brilho absoluto e relativo antes. A massa é quem explica todas essas coisas das estrelas. A massa é quem explica qual cor a temperatura, qual cor a estrela tem, porque a massa explica a temperatura que a estrela tem, a massa explica qual é o tamanho que a estrela tem, a massa explica qual é o brilho que a estrela tem, a massa explica tudo. Para uma estrela adulta, porque existem estrelas que estão nascendo, estão se formando, tem estrelas que estão morrendo e tem estrelas que já morreram. Aí as leis físicas mudam porque os processos físicos mudam nessas estrelas. Mas para uma estrela adulta, que é a maioria absoluta das estrelas que você vai ver no céu, né? Para uma estrela na sua fase adulta, que ela passa a maior parte da vida dela nessa fase adulta, a massa é o parâmetro mais importante da estrela. É ele quem determina os outros parâmetros, eles dependem da massa. Por quê? A massa, para começar, é o que você poderia pensar como equivalente do peso, né? Não é peso porque a estrela está sozinha lá no espaço, então o peso faz mais sentido a gente pensar em atração gravitacional. O meu peso, eu sendo puxado pelo planeta Terra. Se a estrela está longe lá no espaço, o peso é uma coisa mal definida, né? Então a gente na física chama de massa em vez de peso. Quantos quilogramas ela tem? Uma estrela muda muito conforme a massa que ela tem, porque a massa, ela define a força gravitacional com que as camadas da estrela são puxadas para o centro. Quanto maior a massa de uma estrela, maior a força gravitacional puxando todas as camadas para o centro. Mas a estrela está comprimida lá no interior. Quanto menor a massa da estrela, mais fácil é a vida ali, né? Então, a gravidade é fraca e tal, não há muita compressão na estrela, tá bom? Se a compressão é muito grande, a temperatura lá no núcleo da estrela vai ser altíssima, vai ser muito grande a temperatura. E também as partículas vão estar todas apertadinhas, umas contra as outras. Os físicos dizem que a densidade vai ser muito alta. Tem um monte de partículas apertadinhas lá no núcleo, com uma temperatura muito alta. Temperaturas altas e densidades altas fazem com que a taxa de fusão nuclear, o mecanismo que gera energia na estrela, dispare. Então, se eu tenho uma estrela com muita massa, o que acontece lá no núcleo é que a temperatura é altíssima, a densidade é altíssima e ela gera muita energia. Muita energia. Tá? Como ela gera muita energia, e energia, a luz muito energética, essa estrela, então, ela vai ser muito quente e, portanto, vai ter uma cor associada a essa temperatura, mais para o azulado. Se a estrela é pequenininha, tem pouca massa, então ela vai ter pouca temperatura, a temperatura não vai ser tão alta, a densidade não vai ser tão alta, a taxa de fusão também não vai ser tão alta lá, vai gerar menos energia, e aí essa estrela, então, vai ter uma temperatura baixa e não vai emitir uma cor muito energética, vai emitir uma cor menos energética, um amarelo, um avermelhado e assim por diante, tá? Então a massa é o parâmetro decisivo na vida das estrelas. Claro que o tamanho da estrela vai depender também da massa, né? Porque além de eu ter mais massa, quando eu tenho muita energia sendo gerada na estrela, ela também joga essas camadas mais para fora, né? Então a estrela também acaba sendo um pouquinho maior por causa disso. Mas em primeiro lugar porque eu tenho muita massa, né? Então eu tenho que colocar num espaço bem maior, tá? Então a massa está diretamente associada à temperatura, às cores das estrelas e ao tamanho dessas estrelas. E o brilho, claro, né? Se ela define temperatura, tamanho e cor, né? Então o brilho também vai estar muito associado a isso aí. Agora, eu estava falando das estrelas adultas e disse que quando as estrelas estão nascendo ou morrendo, ou já mortas, inclusive, aí as coisas são um pouquinho diferentes. A gente não vai ter tempo aqui, né, de se aprofundar nisso, mas, pelo menos de passagem, vale a pena eu citar para vocês. Como é que uma estrela nasce, né? Como é que se gera uma estrela?
O mecanismo mais comum para surgir uma estrela é o mecanismo que a gente viu para a formação do sistema solar, muito parecido com, na verdade, o mesmo mecanismo para a formação do sistema solar. Eu tenho uma região no espaço que tem grande quantidade de gás, e esse gás, por alguma razão, começa a colapsar, caindo sobre si mesmo, porque tem atração gravitacional, né? Então ele começa a colapsar e cair sobre si mesmo. Essa aqui é uma imagem de uma chamada nebulosa, nebulosa da cabeça do macaco. Não sei se você consegue enxergar a cabeça do macaco aqui, eu não sou muito bom para ver essas coisas, mas também a nebulosa é bem maior do que isso aí, né? Mas é uma nebulosa da cabeça do macaco, você vê que tem bastante gás, a gente percebe, né? Parece uma nuvem. E é uma nuvem mesmo, tá? Uma nuvem de gás. Muito gás de hidrogênio aqui também, e muito gás de hidrogênio e poeira. E no meio dessa nuvem tem várias regiões que têm menos gás, regiões bem mais densas de gás, e a gente percebe várias estrelinhas mergulhadas nessa região aqui, tá? Todas essas estrelinhas estão nascendo, são estrelas bebezinhas, que acabaram de nascer, tá? Acabaram de nascer, faz só alguns milhões de anos. Em termos de astrofísica, isso é acabar de nascer, tá? Então essas estrelas bebezinhas, elas nasceram desse gás. O gás foi colapsando em várias regiões e formando estrelas. Claro que também em torno dessas estrelas, provavelmente, nós temos planetas se formando, temos um sistema planetário se formando como aqui na Terra, como aconteceu aqui no sistema solar, né, que acabou dando origem à Terra e aos outros planetas do sistema solar. Tá? Então o nascimento das estrelas acontece nesse colapso dessas nebulosas de gás. A morte das estrelas também tem várias maneiras disso acontecer. A mais comum é o que vai acontecer com o Sol e com a maioria absoluta das estrelas. A maneira mais comum de uma estrela morrer é que, chegando perto do final da vida, ela consumiu todo o hidrogênio que ela tinha na região central dela. E não tem mais hidrogênio para gerar energia. Apaga, a fonte de energia da estrela desaparece. Quando a fonte de energia da estrela desaparece, a luz que era gerada ali no núcleo e essa energia empurrava a estrela para fora, para de existir, e agora só tem uma força atuando na estrela, a gravidade, que puxa essas camadas para dentro. Nesse processo ocorre, acaba ocorrendo depois de uma série de passos aí, uma explosão. Uma estrela encolhe e explode. Tá? Ela encolhe, volta a fazer fusão nuclear, só que de maneira diferente de antes, instável, etc. Acontece um monte de coisa que não dá para eu resumir aqui. E você pode pensar como uma implosão e explosão em seguida. E aí a estrela emite, joga para fora todas as suas camadas da estrela. Ela se desfaz completamente no espaço. Na maioria das vezes, fica um objeto aqui no centro, que é o carocinho da estrela, que é aquela estrela que eu falei antes, a anã branca, que não é uma estrela, na verdade, é o resto de uma estrela, o caroço. Seria mais apropriado, seria dizer que é como se fosse os ossos, né? Quando a gente morre, a carne apodrece e ficam os ossos, né? Mais ou menos isso, é o núcleo da estrela que sobrou, a anã branca. Não é exatamente uma estrela. E forma essa nebulosa aqui, tá? Pode formar outros objetos, depende da massa dessa estrela, nesse processo de colapsar, posso, em vez de ficar o caroço, ficar eventualmente uma estrela de nêutrons, que é um objeto super denso, ou até formar um buraco negro, também é possível nesse mecanismo. Tudo vai depender muito da massa da estrela que está morrendo. Se a estrela que está morrendo é uma estrela de baixa massa, algumas vezes só a massa do Sol, né? Então, nesse processo de morte aqui, ela acaba formando anã branca. A maioria das estrelas tem baixa massa, tá? Então, a maioria dos casos forma anã branca. Se a massa é um pouquinho maior, pode formar uma estrela de nêutrons. E se a massa é maior ainda, pode acabar formando um buraco negro. As estrelas, como a gente viu, têm várias massas, né? Mas não podem ter qualquer massa. A massa de uma estrela depende muito, a massa que uma estrela vai ter, né? Vai depender, tem coisas críticas, que é a taxa de fusão no centro da estrela, fusão nuclear. Pensa o seguinte, se a estrela tiver pouca massa, ela nunca vai conseguir comprimir o seu núcleo para ele esquentar o suficiente para fazer a fusão nuclear. Então a estrela nunca acende, nunca passa a ser uma estrela. Aquela bola de gás foi comprimindo e para, e não gera a própria energia, fica lá. É o que acontece, por exemplo, com Júpiter, Saturno. É gás, só que não tem massa suficiente para apertar ao ponto da ignição, começar a fusão nuclear.
Por outro lado, se a estrela tem uma massa muito grande, o limite da massa inferior é 8% da massa do Sol, mais ou menos. Se é mais do que 8% da massa do Sol, ela colapsa e forma uma estrela. Se é menos, não vai formar uma estrela. Tem um limite superior, que esse é mais indeciso, mais incerto. A gente não conhece exatamente. Em torno de 100, 150, 200 vezes a massa do Sol. Vamos botar 150 vezes a massa do Sol. Se a estrela tem mais do que 150 vezes a massa do Sol, aproximadamente, quando ela colapsa, a temperatura no núcleo e a densidade são absurdamente altas. O processo de fusão nuclear é muito grande, muito intenso, gera muita energia e a estrela acaba se despedaçando literalmente, porque é tanta energia que essa energia despedaça a estrela. A estrela se despedaça, ela nem chega a conseguir terminar de se formar e já é despedaçada para o espaço e fica lá toda os restos de uma estrela que nem se formou. A maioria das estrelas há um equilíbrio entre a massa e essa energia que joga, né? Então é o caso do Sol e da maior parte das estrelas. Quando não há esse equilíbrio, ela acaba morrendo, nem se formando, né? Aqui no caso, uma estrela morre quando perde esse equilíbrio porque para de gerar energia ali no seu núcleo, né? E claro, o tempo de vida também das estrelas vai variar. As estrelas não vivem todas o mesmo tempo. Tem estrelas que vivem bem pouquinho e tem estrelas que vivem muito, até mais tempo do que o universo já existiu. Então tem estrelas que surgiram lá no começo do universo e estão vivas, entre aspas, né? Porque não é um ser vivo, né? Mas são estrelas adultas, gerando energia até hoje e vão ficar assim por muitos e muitos bilhões de anos. As estrelas podem viver desde alguns poucos milhões de anos até, como eu falei, mais do que a idade do universo hoje, né? Então pode viver 20, 30 bilhões de anos. Quem determina a idade que uma estrela pode viver, o tempo de vida que uma estrela pode ter, é também a sua massa. Porque, como a massa determina a taxa de fusão lá no núcleo, a massa, no fim, determina com que velocidade a estrela consome o próprio hidrogênio nesse processo de gerar energia. Então, estrelas com massa bem pequenininha consomem o hidrogênio bem devagar, sem pressa. Porque a massa não aperta muito, então a temperatura não é muito alta, a densidade não é muito alta. Ela está lá, bem tranquilona. Estamos aí, gerando energia, existindo, sem pressa. Pode durar bilhões de anos. 20 bilhões de anos, tranquilamente. Não tem pressa. Uma estrela com uma massa muito grande, ela aperta muito o núcleo, a taxa de fusão é altíssima, muito alta. Então ela consome desesperadamente o seu hidrogênio no núcleo, mantendo a estrela estável. Só que isso consome rápido demais o hidrogênio, então em poucos milhões de anos ela morre. Você deve estar pensando, tá, mas a massa, se a estrela tem uma massa grande, ela demoraria mais para consumir a sua massa, porque ela é muito grandona, né? Então ela deve viver um tempão. Não, é que se eu aumento muito a massa, a taxa de fusão nuclear aumenta muito. Se eu aumentar 100 vezes a massa de uma estrela, a taxa de fusão nuclear aumenta muito, muito mais do que 100 vezes. Milhões de vezes mais, tá? Bilhões de vezes mais. De maneira que a estrela acaba vivendo pouquíssimo tempo. Então, a massa da estrela é o parâmetro principal que vai determinar as características da estrela. O tempo de vida da estrela, vai determinar o brilho, vai determinar o tamanho, vai determinar o raio, vai determinar tudo de uma estrela, basicamente. Tá? Agora que a gente falou bastante sobre estrelas, eu quero deixar um exercício para você praticar. Eu quero que você vá de noite, né, se você conseguir observar o céu à noite, e identifique algumas estrelas no céu. Procure estrelas vermelhas, bem vermelhinhas, e estrelas mais brancas, esbranquiçadas. É o mais fácil da gente distinguir. Uma vermelha e uma bem branca. Pega talvez duas vermelhas, duas brancas. Procure estrelas em constelações que você já conheceu, já identificou lá no comecinho do nosso curso, no módulo de astronomia, quando eu falei do estelário e das constelações. Então procure estrelas que você já conhece. Sugestão, dá uma olhadinha na constelação de Escorpião, se você estiver no inverno, ou dá uma olhadinha na constelação de Órion, se você estiver no verão. Essas duas constelações, nelas, você vai encontrar tanto estrelas vermelhas quanto estrelas brancas, mas branquiçadas, tá? Você também pode dar uma olhadinha na constelação de Touro. Também tem na constelação de Touro, que é fácil de achar no céu, você vai achar estrelas esbranquiçadas e vermelhas.
procure, identifique essas estrelas, abra no Stellarium para descobrir o nome da estrela e pesquise o nome dessa estrela na internet para você saber tamanho, raio e várias outras propriedades dessas estrelas, tá bom? Mas é importante que você vá e observe no céu para ver que tudo isso que eu estou falando aqui é verdade, tá? Dá uma observada no céu e depois, com o Stellarium pesquisando na internet, estude mais sobre essas estrelas. Tá bom, gente? Muito obrigado. A gente fica aqui então nessa aula e até a próxima. Um abraço.